um avô foi diagnosticado com câncer e o médico falou para ele: você tem 2 semanas de vida. E aí ele voltou para casa, a família devastada, e a netinha dele sonhou com Deus e Deus dizendo que o avô seria curado. No outro dia ela acordou, contou para o pai, falou: pai, contou para o avô, eu sonhei que o vovô não vai morrer, que o vovô foi curado por Deus. O avô voltou no médico e falou para o médico: a minha neta sonhou que eu fui curado, eu quero fazer exames. O médico falou: não é hora mais de lutar, é hora de aceitar, não tem mais o que fazer. Não, mas fizeram exames e o avô estava curado. Milagre. Uhum. Aí quando eu fui ler os comentários, veio aquela galera que você já conhece. Sim, com certeza. Dizendo o seguinte: porque o avô dela mereceu e uma criança não recebeu a mesma graça? Que Deus é esse? E aí? Excelente pergunta. Eu não tenho problema com as perguntas. Quando elas vêm de maneira... Você falou que a galera vai, né? Sim. Eu até falo com o pessoal. Se você discordar com classe, elegância, educação, Sim. beleza, você não precisa nem concordar com a minha resposta. O que a gente não gosta é da lacração, né? E pessoas querendo dar de inteligentinho sem ser. Então, a opinião que eu tenho sobre isso, a vivência que eu tenho sobre isso é a seguinte. Eu vou piorar, em primeiro lugar, a problemática. Você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios? Todos os milagres incompletos? E provisórios. Vou dar exemplo. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Sim. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento. Só para aquele momento. É. Foi incompleto. Ele não sanou a fome do mundo. Outra questão. Ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu depois. Foi provisório. Ele prolongou os dias na terra. Ele retardou a morte. Até se eu quiser problematizar, Sim. eu posso até dizer assim, não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele postergou a morte. Pronto. Gente, ele ressuscitou sim. Eu estou falando aqui só para brincar com as palavras, tá bem? Quando eu digo que ele não ressuscitou Lázaro, é apenas... Daqui a pouquinho já tem gente escrevendo aí, olha, ele ressuscitou, você está aqui na Bíblia. Eu apenas estou brincando com as palavras. Todos os milagres de Jesus, eu falei, foram incompletos e provisórios. Provisórios no sentido de, ele curou o aleijado, mas o aleijado depois morreu de outra doença. Ele curou o leproso, mas o leproso morreu depois de outra... O cego. Ele curou o cego, mas no outro dia ele não arrumou emprego para o cego. Lembra que o cego vivia de pedir esmola. Quem tocou nas vestes dele? A mulher com o fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Ele curou o fluxo de sangue dela, mas não devolveu o marido dela. O cego, para repetir, o cego Bartimeu, ele era mendigo. Jesus deu vista para ele, mas no dia seguinte ele não tinha emprego. Você viu que os milagres eram provisórios e como eu falei assim, e provisórios em que sentido? O leproso que Jesus curou, depois acabou morrendo de outra doença que Jesus não curou. Isso é interessante. Por que assim? É porque na dinâmica do grande conflito, se Deus, vou colocar as hipóteses, se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade do juízo final. Sim. O que é provisório se tornaria permanente. Já viu aquelas pessoas desmazeladas com casa? Não é o caso da Laura, porque o marido dela é competente nesse sentido, mas tem muitas donas de casa, até dona de casa hoje é uma palavra mais fora de uso, que as mulheres hoje já não são mais donas de casa, né? Trabalham fora, mas muitas esposas que às vezes tem aquele marido, aquele dito cujo, sabe? Deixa nos comentários, eu quero ver. Nos comentários aí. Aquele sujeito que fala assim, amor, tá quebrando o cano ali do banheiro. Ah, eu vou arrumar, e nunca arruma. E depois faz um remendo ali. Eu vou arrumar. Esse aqui é só provisório. Gambiarra definitiva. E aquela gambiarra fica definitiva. Sim. E passando. Um dia ele chega lá, ele fica bravo que a mulher mesmo chamou os pedreiros, porque o provisório virou permanente. E a pior coisa que tem é quando o provisório se torna permanente. É gambiarra mesmo. Você usou a expressão correta. Esse mundo é provisório. Se Jesus tornar o provisório permanente, Jesus vai estar fazendo como aquele marido. Ele não vai estar consertando, ele vai estar apenas deixando a gambiarra. Se ele curasse todo mundo, ele ia simplesmente deixar a gambiarra para sempre, porque ele vai consertar tudo
sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem destruir o dito cujo com os anjos dele, sem separar o joio do trigo, ele vai simplesmente estar perpetuando a gambiarra. Por isso que Deus não pode curar todo mundo. Não é a hora ainda. Você não pode abrir o cano na pressão máxima, porque é gambiarra. Se você abrir o cano na pressão máxima sendo gambiarra, vai estourar a parede, vai ser um estrago pior do que se você deixar... Ainda deixa o chuveiro só um pouquinho, porque ainda está na gambiarra. Mas deixa um pouquinho, porque você precisa tomar banho. Então, da mesma maneira que Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente, ele também não podia deixar de curar ninguém, senão nós nos sentiríamos às cegas. Abandonados. Então Deus não cura todo mundo, porque ele não quer tornar o provisório permanente, mas ele também não evita curar um e outro, porque é um sinal. Olha, eu ainda estou aqui. Sabe aquela mãe que o menino está comendo? Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Sabe, você tem sua filha. Sim. Quando é criança, não queria ficar no quarto exatamente sozinho. Isso. Pai. Papai está aqui. Não está te vendo, mas ouviu sua voz. Você está ali. Então, essas curas que Deus faz aqui e ali, não é porque o avô da menina mereceu mais do que o outro, porque aquela criança, Deus é injusto, que ele seleciona. É uma maneira de falar assim, papai está aqui. Não dá para acender a luz ainda, você vai dormir agora, mas papai não tá seria aqui. O caso da pessoa que viu e fez esse comentário, às vezes entender isso é um recado para mim? Sim. Que o pai está aqui. O pai está aqui. O pai está aqui. Seria uma mudança de comportamento da pessoa. Exatamente. O pai está aqui. Mas esse avô da menina, se não morrer, ele vai morrer depois de alguma outra coisa. Sim. Um dia ele vai morrer. Não estou sendo fatalista. Sim, todo mundo vai. É a única estatística que não tem 2 pontos para mais e 2 pontos para menos.